Muchas gracias, Paz. Gracias a todos. Bienvenidos. Mm, Vamos a empezar el segundo webinar dentro del proyecto de Erasmus Plus que se va a centrar en, digamos, en la práctica profesional, ¿vale? Em, Quiero agradecer, por supuesto, a todos los asistentes, a los que van a hablar también en la sesión de hoy, a APAP, a la Asociación Portuguesa de Arquitectos Paisajistas, y a toda la EP y a IFLA Europa. Os cuento un poco, como decía Paz, vamos a intentar hacerlo bilingüe y yo haré las preguntas en castellano, responderán los ponentes en español. Carlos, que es el presidente de la Asociación Portuguesa, lo traducirá al portugués y los ponentes portugueses darán sus respuestas. Eh, Vamos a organizar la sesión con una ronda rápida. Eso significa que serán 2 o 3 minutos por ponente. Luego otros 5 bloques temáticos, también de 3 minutos por ponente. Y unas conclusiones. Ahí ya podremos hablar 5 minutos y puede que haya un poquito más de discusión o de conversación. También os recuerdo que el webinar se está grabando y que lo podréis solicitar si alguien así lo quiere para volverlo a ver. También, y el último recordatorio, eh, el 31 de marzo organizaremos el último de los seminarios que se centrará en el sector público. En este de hoy, a mí personalmente me parece muy interesante porque Portugal, aunque creo que están un poco más avanzados que nosotros, comparten la misma problemática que tenemos en España, que es el no reconocimiento profesional. Os lanzo una frase, no sé si motivadora, pero os lanzo una frase y empezamos con el bloque uno. Y dice, cuando una profesión no está reconocida, el mercado se vuelve salvaje. Cualquiera puede entrar, los precios se desploman y el valor se pierde. Y esto es exactamente lo que está pasando con el paisajismo actualmente. Empezamos con el bloque uno y disculparme, voy a presentar a los ponentes españoles rápidamente y luego, Carlos, si me haces el favor, presentas a los portugueses. Tenemos a Lucía Torrens, que es graduado en Ingeniería Forestal y Medio Natural, máster en Arquitectura del Paisaje en la Universidad de Oporto. Bueno, tiene un currículum extensísimo, pero lo voy a dejar ahí. Actualmente trabaja en Valoriza. Nuño García Castaño es licenciado en Biología por la Universidad de Salamanca y especialista en jardines por la Universidad de Almería y máster en Jardinería y Paisajismo por la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, Tiene o gestiona un vivero en Madrona, en la localidad de Madrona, en Segovia. Y también en Gea Paisajismo, si no me equivoco. Y Álvaro Mingo es licenciado en Ciencias Ambientales y paisajista por la Escuela de Jardinería Castillo de Batres. También lleva más de 10 años trabajando en el campo de la ingeniería medioambiental y colabora en la empresa de paisajismo y arquitectura Ambienta. Carlos, si Muy presentas bien, muy bien. al Gracias, portugués, nada. gracias. Os voy a presentar los tres invitados portugueses. Eu vou apresentar as três convidadas portuguesas. Em primeiro lugar, temos Teresa Barão, do gabinete Topiaris, um dos gabinetes mais representativos e internacional portugueses, neste momento, mais premiado internacionalmente dos gabinetes portugueses. Temos Catarina Archer, que trabalha em prática profissional num gabinete também de mais reduzida dimensão, mas de uma dimensão independente. E temos a Renata Carvão, que trabalha no viveiro Sigmento, que é um único viveiro português de plantas autóctones de facto. E tem uma especificidade que não quisemos deixar partilhar aqui dentro deste webinar internacional. Não obstante, em Espanha haver vários viveiros ou diversíssimos viveiros de plantas autóctones, ou plantas autóctonas, como dizeis em castelhano, mas trabalha
que faz produção fit, adequada aos projetos e trabalha de uma forma muito especial aqui em Portugal, que vos recomendo também. Portanto, estas as nossas convidadas y os agradezco la invitación. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Pues entonces, si queréis, empezamos. Em, para hacernos un poco idea también del contexto, del contexto laboral de cada uno de los ponentes, la pregunta es, ¿quién hace el trabajo? Perdón, ¿cuál es el peso económico que tiene el paisajismo o la arquitectura paisajista en vuestra empresa, en vuestro entorno laboral? Tipo de clientes, tipo de proyectos, para, bueno, para saber un poco cuál es el contexto de cada uno de vosotros. Si queréis, empiezo yo o... Claro, Vale. Yo soy Lucía, pertenezco a la empresa Valoriza y trabajo en el sector público con organismos públicos. Entonces, en mi sector estamos constantemente trabajando con dinero público y proyectos y licitaciones públicas. Ahora actualmente estamos llevando los jardines históricos de Patrimonio Nacional y lo que consiste un poco nuestro trabajo es poner en valor y en recuperar todo lo que son los jardines históricos que tenemos en España. Actualmente llevamos 5 y trabajamos con personal operativo e incluso con obras. Entonces, nuestro peso a nivel paisajismo es muy importante, pero también es importante que el cliente, en este caso Patrimonio Nacional, valore que un paisajista tiene un valor añadido y que no es un valor cualquiera, sino que prefieren antes a un ingeniero forestal con una especialización en paisajismo que, bueno, hay aquí muchas carreras, entonces no me quiero meter en jardines, nunca mejor dicho, pero es siempre un valor añadido si el cliente sabe qué valores tiene tener esa especificación de la carrera que es en mi caso, que yo me especialicé en el máster. Entonces sí que creo que en todo momento es importante, añade muchísimo valor y creo que las empresas, tanto privadas al nivel de demanda de trabajo, demandan mucho esta profesión a pesar de no estar reconocida como nos gustaría. gracias, Lucía. Si queréis, continúo. Sí. Bueno, pues yo soy, como me presentan ya, soy Álvaro Mingo y trabajo en ambiente paisajismo. Nosotros, todo lo contrario, hacemos prácticamente 90% proyectos para cliente privado. Eh, Somos una empresa pequeña, bueno, mediana, pequeña. Dentro del sector, la verdad es que no somos muy pequeña, tenemos 40 trabajadores, pero la parte de paisajismo de diseño estoy yo solo. Luego hacemos también ejecución, que seremos aproximadamente como 20 personas, porque yo me implico también en la ejecución. Y luego ya tenemos otra parte de mantenimiento, que a lo mejor es como otras 20 personas más o menos. Eh, mm, Nosotros, bueno, el paisaje, somos una empresa un poco, al ser tan pequeña, abarcamos un poco todo y entonces la parte primera, que la parte de diseño, es una parte que normalmente se le da menos importancia, pero dentro de mi empresa al final es una rueda. No es lo que más económicamente peso tiene, pero sin el diseño no hay una ejecución y sin la ejecución muchas veces no hay un mantenimiento. No es siempre así porque ejecutamos proyectos de otros paisajistas o de otros profesionales y mantenemos jardines que no hemos hecho nosotros, pero sí que es cierto que es una pata muy importante, pero muy ya no solo a nivel de clientes, sino incluso a nivel de la empresa, una parte que es como menos valorada, más que nada por el rendimiento económico que da. Bueno, muchas gracias. Nuño, por favor. Hola, muy buenas.
Bueno, pues yo estoy un poco en muchos aspectos implicado por partes, porque me explico. Porque claro, mi empresa es una empresa de verdad pequeña, no tenemos mucho menos de 40 trabajadores. Y, y la verdad que abarcamos muchos tipos de trabajo, igual a un jardín pequeño, a un particular, un patio pequeño, una terraza o a un parque en un ayuntamiento, o bueno, realmente no, iba a decir no, pero me muevo mucho y intento, no digo a casi nada que no, siempre que tenga tiempo. Y siempre intento encajar el tema del paisajismo en mis trabajos, aunque muchas veces ni se entiende ni uno es capaz de valorizarlo, o sea, de hacer una respuesta monetaria. Yo sí que es verdad que como ofrezco el diseño, la ejecución, el mantenimiento, hacemos un trabajo integrado y continuo, pues siempre intento rebajar un poco el importe del paisajismo, dado que digamos que tengo una repercusión económica más amplia en muchos más aspectos. Entonces, pues muchas veces que es muy, bueno, pues, francamente es difícil cobrar un proyecto, aunque sí que es cierto que yo siempre pongo un importe mayor o menor por el diseño del paisajismo, pero bueno, cuesta mucho defenderlo y la gente no suele querer pagar un proyecto. Sí que es cierto que al particular le cuesta mucho y no entiende el valor que le estás aportando al presentarle un proyecto paisajístico y luego poder, o sea, no lo entiende muy bien, ¿no? La diferencia. Y luego sí que es verdad que depende del tipo de jardines. Haya particulares que entienden que es imprescindible hacer primero planteamientos paisajísticos para la construcción de un jardín. Hay ayuntamientos que también lo entienden, pero también hay muchos particulares que no lo entienden y igual ayuntamientos o grandes jardines que no, y digo no lo entienden, pero realmente lo que no quiero decirle no entienden para rebajar la situación, ¿no? Porque realmente lo que no quieren es pagar aparte, porque como yo les voy a hacer el diseño y la ejecución, pues no les apetece pagar el proyecto. Entonces, esa es un poco mi situación. Muchas gracias. Carlos, si traduces, seguimos. Estás silenciado, Carlos, perdón. Olá, penso que compreenderam a questão. Teresa, compreendeste a questão que está a pôr? Queres que traduza? Perfeitamente, não, Então, percebo tudo. então intervém, por favor. Muito Estás, bem, está em então, ti. então no nosso caso, a Topiaris é um ateliê de arquitetura paisagista que só faz projeto, não tem mais nenhuma componente, apenas projeto. E nós, na realidade, não sentimos aquilo que eu acabei de ouvir. Nós temos mais de 30 anos, 40 quase, não é? Portanto, também estamos numa posição que se tivéssemos agora grandes dificuldades, cá já não estaríamos aqui, mas... E realmente os nossos projetos são, quer no setor privado, ou seja, nós fazemos projetos privados, ou seja, somos um ateliê privado, mas fazemos projetos no setor privado, quero eu dizer, jardins privados, institucionais, privados, enfim, dentro do espectro privado, muitíssimo, sobretudo na área da hospitality, portanto, hotéis, resorts, é a grande componente que temos agora, mas também temos a parte dos
parques públicos, que é muito forte no nosso ateliê, que gostamos muito de fazer, sendo que, na realidade, hoje, essa parte corresponde a 11% da nossa faturação. O restante vem do setor privado. Não deixamos de fazer, naturalmente, gostamos muito, porque estamos na profissão por paixão e tudo interessa. O tipo de trabalho, eu estava a ouvir, agora não me lembro de quem que estava a dizer uma coisa muito parecida com o que nós experienciamos, que é, num país tão pequeno como Portugal, nós tivemos que, para sobreviver, naturalmente que fazer todo o tipo de trabalho, tipologias de trabalho, escalas diferentes, tipologias diferentes. Portanto, vamos desde o pequeno terraço até ao grande parque urbano, passando por todas as outras tipologias. E fazemos tudo ao mesmo tempo, na realidade, que é uma coisa que nos países de maior dimensão não acontece tanto, há uma maior especialização. Nós não podemos fazer isto em Portugal, quando trabalhamos apenas para Portugal, porque naturalmente precisávamos de todo o trabalho que existia para poder sobreviver. E portanto fazemos tipologias muito distintas e escalas muito distintas. E o facto de ser um país pequeno, foi interessante pela diversidade que o nosso país tem, sendo tão pequeno. E, portanto, tendo essa diversidade tão grande, isso deu-nos à partida cada projeto em cada sítio. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se eu for a 100 quilómetros para sul, tenho uma realidade completamente diferente. A Lucia, que está no Porto, não é? Conhece, julgo eu, não é? Conhece esta realidade de Portugal. E, portanto, o Porto é completamente diferente de Lisboa e está a 3 horas de distância de carro. E, portanto, esta diversidade aliada à necessidade de fazer todos estes projetos de escalas diferentes, tipologias diferentes, nós consideramos que foi uma mais-valia enorme no nosso percurso profissional, porque nos permitiu, quando nos internacionalizarmos, que fosse muitíssimo mais fácil todo o processo, porque nós estamos habituados a trabalhar e a mudar de registro, quer de contexto, quer de cliente, quer de todos os dias, várias vezes. E, portanto, isto foi, na realidade, um privilégio. Não sei se nós só para acabar, temos um ateliê com 17 arquitetos paisagistas, temos 4 consultores externos a que recorremos constantemente. E trabalhamos em Portugal, trabalhamos também fora de Portugal, temos trabalhos na Suíça, temos trabalhos em África, em Angola, em Moçambique, temos no Gabão, em Timor, e também nos Estados Unidos, não temos em Espanha, gostávamos muito, mas não temos. E neste momento temos realmente uma coisa boa que é, ao fim destes 40 anos temos a possibilidade de escolha, não é? Que é uma coisa que precisa de experiência para podermos de facto escolher os trabalhos que queremos fazer. Mas foi um exercício de resiliência, foi um exercício de grande paixão e de grande entusiasmo, e foi um exercício de grande dedicação e de confiança criada com todos os clientes. Não foi fácil. Muito obrigado, Teresa. Catarina, queres intervir? Muito obrigado. Boa tarde. Bem, nós temos uma escala completamente diferente a Topiários, somos 2 pessoas, duas sócias, mas somos um ateliê muito pequeno, mas acabamos por ter alguma elasticidade, porque quando temos projetos muito grandes trabalhamos muitas vezes com outras pessoas, outras equipas, e isso também é interessante. Fazemos projetos desde muito pequeninos, desde o terraço, como já foi dito aqui, a trabalhar com as câmaras municipais, em parques e em desenho urbano, que na verdade são os projetos que nós mais gostamos, porque as instituições públicas, apesar de tudo, são as que mais valorizam a nossa profissão.
Trabalhamos também com projetos turísticos, e aí a nossa profissão também é valorizada no sentido mais estético e talvez ecológico, porque agora também é um bocadinho bandeira de marketing a sustentabilidade. E, portanto, a nossa profissão acaba por ser muito valorizada nos projetos turísticos também. Mas, portanto, temos estes três tipos de projetos públicos, que são os que têm a maior escala e que são à escala das cidades e urbana, os turísticos, em diferentes escalas, e os privados, normalmente mais pequenos. Muitas vezes os privados até a nível de licenciamento, e aí, porque nós em Portugal temos uma não sei como é que é em Espanha, mas em Portugal há determinados projetos em que a lei pede a arquitetura paisagista como especialidade de licenciamento. Pronto, e muitas vezes, e aí então é que a valorização da nossa profissão é zero. Mas pronto, mas temos estes muito pequeninos e temos os maiores, e quando são mesmo muito grandes, como nós somos só duas, muitas vezes associamos-nos com outras equipas, mas só fazemos projeto, só fazemos desenho. E é isso. Muito obrigado, Catarina. Agora passava à Renata, que tem uma escala, tem uma dimensão diferente destas duas anteriores. Muito obrigado, Renata. Bem, no meu caso, o negócio é completamente diferente, não é? A gente entra aqui mais como uma potencial parceria para convosco e se calhar convém apresentar-me um pouco. A Sigmeto é um viveiro de produção de plantas nativas, plantas autóctones. Já estamos no mercado há mais de 10 anos, mas a crescer bem devagarinho, não é? Há agora uma nova consciência que nos traz para o tipo de plantas que nós vendemos, e a gente aparece aqui mais como uma proposta de parceria para convosco, arquitetos paisagistas. Este viveiro, nós trabalhamos muito com cliente particular também, com muitos arquitetos paisagistas, e também trabalhamos com projetos de recuperação ambiental. O que vimos propor é uma parceria que o viveiro deixe de ser apenas fornecedor e passe a fazer parte de uma fase de concepção que não existe. Há pouca esta ligação, não é? Entre o arquiteto e o viveiro. Cada vez mais, Teresa, eu estou a ver, cada vez mais, mas há muito pouco. Portanto, o que gostávamos era desta tal parceria e que houvesse uma segurança na escolha do tipo de plantas que nós vendemos, e para isso teríamos que ser mais ativos. O nosso papel neste momento aparece só mais na altura da obra, e deveria haver aqui um papel a ser feito pré-projeto. Pré-projeto. É isso. Muy bien, Obrigado. muchas gracias, obrigado. Pasamos a la siguiente cuestión, que se presenta con la frase, no es que nos quiten el trabajo, es que el trabajo no tiene dueño. Entonces, mi pregunta es, ¿quién hace el trabajo de paisajista o de arquitecto paisajista hoy en día? ¿Arquitectos, ingenieros, jardineros, empresas de mantenimiento? ¿Y cómo nos afecta en el desarrollo de nuestro trabajo? Vale, continúo yo, si os Sí. parece bien. La verdad que a efectos prácticos, el arquitecto paisajista es una combinación de un montón de materias una vez que estás llevando un jardín. En este caso, tenemos un contrato por 5 años, por tanto, tenemos una convivencia con el jardín, con la gente, con el equipo operario, con arquitectos de otros departamentos, con equipos de obras, con ingenieros especializados en aguas. Entonces, al final, combinar todo eso es lo que a nosotros nos hace, por ejemplo, en este caso, llevar los jardines históricos.
Yo diría que es una figura en todo momento importante, pero hay que saber cuál es nuestro lugar. Al jardinero, no quitarle su experiencia y su saber hacer y su mano de obra y sus conocimientos, y al mismo tiempo tampoco quitarle la sabiduría que puede tener un cliente, en este caso un organismo público o incluso un cliente privado. Entonces, ahí está la figura del arquitecto paisajista que intenta llevar el jardín con la visión de arquitecto paisajista, absorbiendo también al mismo tiempo los conocimientos que te puede dar cualquier otro departamento con el que trabajes. Entonces, ¿cómo nos afecta? Pues es hacer tu hueco y saber también trabajar en equipo y saber tus fortalezas y tus debilidades. No te metas en cosas que no sabes ni tampoco canceles a una persona, o sea, a un trabajador por no tener un título, ¿no? Entonces, creo que en todo momento se trata de un trabajo en equipo, como en cualquier obra. En los jardines históricos nosotros trabajamos con mucha gente especializada en un montón de materias. En todo momento he sentido que la figura de los ingenieros forestales o agrícolas junto con el paisajismo es muy importante para lo que es llevar un jardín. También es verdad que por parte del cliente esa figura se valora mucho. Entonces, al final nuestro día a día es saber hacerse con tu equipo y encontrar tu nicho que en todo momento pues se nos ha dado esa oportunidad, al menos en el sector en el que estoy yo ahora, que es jardinería histórica. Continúo, pues yo, mi experiencia, yo en mi trayectoria me encuentro pues un poco de todo. O sea, nos hemos encontrado muchos jardineros que hacen el diseño, muchos arquitectos, interioristas, pero lo que más nos encontramos son lo que yo digo Instagramers, o son profesionales que no tienen formación en paisajismo y se han metido en esto bueno, pues, consiguen clientes y van haciendo proyectos. ¿Cómo nos afecta? Pues a ver, a nosotros básicamente nos afecta. Nosotros al final bueno, yo creo que casi todas las empresas similares a la mía, lo que tenemos, nos obligamos un poco bueno, yo cojo el proyecto en donde lo deja la persona que ha hecho o que ha hecho el diseño o ya el cliente directamente. Entonces muchas veces nos amoldamos a eso. Cogemos un diseño de un arquitecto en el que no profundiza mucho, pero te dice lo que quiere y nosotros como que lo continuamos. Por eso que realmente por obligación nos hemos eh, tenido como que hacer cargo de proyectos que muchas veces están incompletos y tenemos que completarlos. Pero bueno, es un poco parte de nuestro negocio. Eh, yo creo que eso afecta más al cliente que creo que afecta más al cliente que a nosotros, porque realmente, bueno, tener como relación con este tipo de intrusos, por así decirlo, es lo que nos da más trabajo. Eh, Otra cosa que nos afecta, y más que, bueno, nos afecta mucho el tema y ya no solo por intrusismo, sino también por poca valoración de los proyectos, y es que muchas veces en un proyecto ya hecho, el jardinero hace un poco de diseñador, entonces es como que aplana un poco el proyecto que tenía ese jardín. Entonces, nos encontramos muchas veces que hemos hecho un jardín, lo hemos ejecutado y lo están manteniendo, y el jardinero tiende a ponerse las cosas fáciles, a poner praderas de césped, arbustos grandes en bola y setos. Y bueno, básicamente es un poco lo que yo me he ido encontrando. Bueno, creo que ahora iba yo por el orden anterior, ¿no? A mí me cuesta un poco ubicar el término intrusismo en esta situación, en la situación de la jardinería y del paisajismo ahora mismo, por el hecho de estar un poco definido, por lo menos todos los bordes, digamos, ¿no?
desde el punto de vista de la arquitectura, pues va a haber unas intrusiones de otros especialistas, digamos, y el jardinero también puede decir, el jardinero, yo, a ver, yo voy a tirar un poco para mi casa porque yo soy biólogo y entonces desde el punto de vista de la biología y el desarrollo vegetal y la fitopatología, pues creo que es precisamente de lo que más suele cojear la arquitectura, digamos. Entonces, el paisajismo en principio es tan amplio y tan grande que es muy difícil acotar y creo que es difícil hablar de intruso o en el sentido de poder señalar a alguien como intruso, ¿no? Además, me parece que ahora mismo hay un montón de trabajo, hay muchísimo trabajo y que hay muchísimos tipos de clientes y no hay una unidad y no hay una regla de cómo realizar un jardín y entonces creo que a día de hoy hay hueco para casi cualquier gente, cualquier persona y con esto, a ver, me refiero a cualquier persona que haga razonablemente bien las cosas, ¿no? Hay clientes que sí valoran un poco más la estética y pueden entender un poco más el valor del paisajismo. Hay gente que simplemente lo que quiere es rellenar un trozo de parcela una vez que ha acabado la casa o eso, alguien que, desde luego alguien que una ciudad o una entidad que quiere recuperar un jardín histórico, pues lógicamente necesita obligatoriamente un paisajista y alguien que sepa también de paisajismo histórico. Y luego, pues estoy súper de acuerdo con Álvaro que luego el tema del mantenimiento es súper complejo porque normalmente bueno, es muy difícil transmitir qué quieres, o sea, cómo has pensado que el jardín que tú has diseñado va a evolucionar y que las personas que van a realizar el mantenimiento, que es súper importante, una vez que tú has entregado el jardín, que se mantenga bien, que se siga una pauta de podas, de abonado, de riego. Es muy difícil transmitirlo eso y generalmente, por desgracia, creo yo, no se suelen hacer el mantenimiento de los jardines que sería necesario. Entonces, bueno, pues intrusismo desde luego, intrusismo desde luego hay siempre, pero es un poco, creo que desde el prisma en que se mire y desde el punto de vista de que no tenemos completamente definido qué es un paisajista. Y creo que eso es bastante difícil, sería bastante difícil señalar tú sí, tú no, no solo por una titulación. También hay un montón de información y de conocimientos que se adquieren con el trabajo, en la vida y eso, bueno, en mi opinión me parece que es un poco difícil acotar esto, pero no por eso hay que evitar hablar de ello, claro. Está claro que a ver si de esta conversación sacamos que es un intruso en el paisajismo. Iñaki, ¿puedo? ¿Me Sí, escucháis? sí, cuando quieras, Carlos, perdón. Gracias. Antes de pasar a palabra a Teresa, antes de pasar la palabra a Teresa, y solo decir una cosa que es importante porque estamos de facto en fases muy diferenciadas, Portugal y España, de cuestiones de la arquitectura paisajista. Nosotros ni pensar decir paisajismo. Paisajismo en Portugal es los pintores de paisajes del siglo XVIII. No permitimos que se diga paisajismo. Primera cuestión. La segunda. Aquí, arquitecto paisajista tiene 300 créditos de STS. Es una titulación de 5 años, que ahora después Boloña, que es de 3 más 2, pero es una enseñanza de 5 años continuos que abarca todas estas áreas que conocéis con certeza.
Y es una profesión que existe, una titulación que existe de forma libre entre 42 y 79 o 81, no me acuerdo. Están aquí personas como Teresa y Luis Pablo que acordarán también, que fue una titulación superior libre que presuponía agronomía o silvicultura. Y a partir de ahí, en Évora y en agronomía en Lisboa, se ha hecho una titulación autónoma de 5 años. Hasta Bolonia, y de Bolonia en frente es de 3+2. Y por eso estamos de facto en fases diferenciadas del desarrollo y de implantación socioprofesional de la profesión en el mercado de cada uno de los países. Y por eso quería dejar esta afirmación para poder contextualizar mejor lo que van a decir ahora mis colegas. Teresa, por favor. Obrigada, Carlos. Poupaste-me esta explicação. Nós, na realidade, somos privilegiados, porque desde o início existia, vamos ver, a arquitetura paisagista estava bem definida e, tal como disse a Catarina, é uma profissão que, vamos lá ver, os projetos têm que ser licenciados, portanto, com a assinatura de um arquiteto paisagista, projetos de arquitetura paisagista. Há exceções, mas a maior parte continua a ser assim. E, portanto, nós não sentimos essa falta de reconhecimento. Claro que temos que, e sobretudo no início da nossa vida profissional, Catarina, nós também começámos, éramos 4, depois passámos a 2, depois passámos a 3, depois, e fomos crescendo devagar à medida, enfim, da nossa experiência e das oportunidades que tínhamos, mas nunca senti e nunca sentimos falta de reconhecimento, nem dos clientes, nem das instituições. E agora muito menos. E mesmo o trabalho internacional que desenvolvemos, também não sentimos. E há uma coisa interessante, que eu acho que é um passo ainda um pouco mais à frente, que tem a ver com a colaboração, ou seja, o trabalho em equipa. Nós estamos a trabalhar em projetos, por exemplo, com os Estados Unidos ou em projetos bastante importantes fora de Portugal, em que as equipas são multidisciplinares, são de muitos países e há uma coisa em comum. É o respeito por cada um, mas a colaboração é muito íntima. Isto é, eu posso fazer uma análise crítica sobre um projeto de arquitetura. Se achar que essa análise crítica tem a ver com a má interpretação ou a menos boa interpretação do contexto paisagístico. E também aceito que me questionem relativamente a algumas opções de arquitetura paisagista, quando o projeto de arquitetura é um projeto que, por vezes, em termos da importância num determinado contexto, ela se sobrepõe de alguma forma. Portanto, isto dizendo que nós trabalhamos muito em equipa, muito mesmo, com os arquitetos, com interior designers, com biólogos, com engenheiros, com todos os engenheiros, todas as engenharias, e temos uma experiência muito boa e muito dinâmica no bom sentido. As pessoas respeitam-se, mas somos todos interventivos. Estamos neste caso, estamos enfim, neste patamar de experiência, digamos assim. E também, só para acabar, os clientes, não sei se é sorte, mas os clientes que nos aparecem são clientes que valorizam muitíssimo a arquitetura paisagista, muitíssimo, quer seja os jardins, parques, etc. E portanto, na realidade, não tenho essa experiência negativa. Eu queria só acrescentar uma coisa relativamente aqui à Sigmet 1, que eu estava a abanar a cabeça, porque nós fazemos isso com vocês. Ou seja, vocês entram connosco no início, com o Filipe. É por isso que eu estava a abanar a cabeça. Nós já fazemos isso com vocês. Portanto, vocês já têm quem faça isso convosco. Pronto, isto é só uma parte. Mas não sei se querem que eu desenvolva mais. Eu muito tinha para desenvolver, não é? São 40 anos de isto, tenho muito para dizer, mas não quero monopolizar a conversa. Já falaremos. Catarina, por favor, muito obrigado. Bem, nós aqui ao nível do projeto puro e duro,
também não sentimos que haja pessoas a fazer o nosso trabalho. Mas o arquiteto paisagista faz muito mais do que projeto. E eu acho que em Portugal, mesmo em Portugal, onde a nossa profissão é bastante reconhecida, a uma escala maior, ao nível do planeamento urbano e do ordenamento do território, o ordenamento do território, enfim, mas do planeamento urbano, acho que os arquitetos paisagistas deviam ter um papel mais central. Por exemplo, os planos de adaptação às alterações climáticas das cidades em Portugal têm os arquitetos paisagistas como consultores, muitas vezes, mas depois, por exemplo, aqui para a comunidade intermunicipal do Alentejo Central, não estão na equipa, estão geógrafos, estão arquitetos, estão sociólogos, mas os arquitetos paisagistas não estão. Nós, por exemplo, aqui no gabinete temos uma especialização em ecossistemas urbanos e restauro ecológico dentro da cidade e, portanto, gostávamos muito de fazer parte desses planos de defesa contra as alterações climáticas, mas acho que, apesar de os arquitetos paisagistas estarem lá como consultores, acho que podiam ter um papel, podiam e deviam ter um papel mais central, até porque têm uma grande capacidade de trabalhar com outras disciplinas e acho que isso nos é reconhecido por todas as outras especialidades. Ao nível de projeto, de facto, não, como a Teresa diz, não sentimos essa sobreposição. E é só isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Renata? Bem, nós aqui no meu caso, a pergunta teria que ser um pouco diferente, não é? Nós não somos arquitetos paisagistas, mas posso falar do que são as nossas dificuldades e passa muito por uma falta de, talvez, informação do que é produzir plantas autóctones e todo o processo, não é? Eu para produzir, por exemplo, o que estou a produzir agora para esta primeira campanha, eu tenho que preparar isto às vezes com um ano de antecedência e outras vezes até com 2 anos de antecedência. E o que eu sinto no mercado, seja dos construtores, do Estado, dos jardineiros, seja com quem a gente esteja a trabalhar, é que falta um bocado essa informação do tempo que nos leva a produzir a planta, do que é que implica a planta não ser servida nos timings certos. Portanto, essas são algumas das nossas dificuldades, não é? Às vezes, muitas encomendas com especificações um pouco irrealistas em termos de tamanhos, do que é fazível ou não. E pronto, e é isso. E também o mercado português, não estou por dentro do mercado espanhol, não sei como é que funciona, mas no nosso caso, o mercado português ainda é um mercado muito dominado por espécies exóticas, que são muito mais fáceis de produzir. Há da nossa parte que trabalhamos com plantas autóctones e garantimos a genética portuguesa, sentimos que há uma falta de valorização dessa certificação. E há, porque existe bastante, uma falta de cultura de um planeamento bastante antecipado, não é? Como eu acabei de dizer, às vezes eu preciso, para produzir uma planta, preciso de 1 a 2 anos de antecipação. E também há outra questão, que é os projetos são muito fechados. Há uma falta de abertura a substituições de variedades. Nós lutamos muito contra isso, mas é um dos problemas que nos surgem bastante também. É isso. Muito obrigado. Iñaki. Gracias. Bueno, voy a aprovechar también para
no matizar, pero respecto a lo que ha dicho Nuño y lo que ha dicho Carlos, que al final es una posición, bueno, que a nosotros nos cuesta entender, pero entiendo de dónde viene, porque hasta ahora hemos estado en ese limbo de la indefinición y en los últimos años, con la aparición de los grados de paisajismo, y también, bueno, la profesión, digamos, que está definida, aunque no reconocida. Y creo que es también parte de nuestro trabajo como asociación, dar a conocer qué somos, qué hacemos y lo mismo que seguro que tú no se te ocurre hacer un edificio o hacer determinadas cosas, no deberíamos pelear porque seamos nosotros los que estemos a cargo de los proyectos de paisajismo, de arquitectura paisajista. También, como decía Lucía, ¿no? Siempre en un equipo multidisciplinar si el proyecto así lo requiere, ¿no? Que no, tampoco es que creamos que somos los únicos, pero que sí que tenemos que pelear por esa definición y por ese reconocimiento. Y, y seguimos, ya este es un tema un poco más mundano, pero os pregunto si el paisajismo está bien pagado, si está o no está, es porque se entiende o no se entiende la complejidad de nuestro trabajo y, y si sabemos comunicar estos valores y esta complejidad o todo lo que podemos hacer y por qué tenemos determinados honorarios o determinados aspiraciones, digamos. Lucía, si quiere. Lucía, yo creo que está. Ah, Sí, no, ahora estás. el sonido. Está silenciada, Lucía. Espera, Álvaro, ¿por qué no hablas tú y luego cuando se incorpore Lucía seguimos? Vale. Pues, bueno, el tema de los honorarios, sí está. A ver, yo creo que cuando un cliente acude a empresas como la nuestra, busca sobre todo, no quiere unos planos ni un proyecto, un cliente privado quiere un jardín. Entonces, el grado de, o sea, para ellos el proyecto es como si fuera una multa que hay que pagar para poder luego tener un jardín. No es algo que valore eh, y que se implique mucho en que esté bien hecho, sino que le da un poco igual, la verdad. Pero sí que es cierto que nosotros, cuando yo empecé, había muchos proyectos que ni cobrábamos porque entendíamos bueno, que la necesidad del cliente era el jardín. Sin embargo, poco a poco eh, se ha ido como aumentando un poco bueno, y ser un poco realista con las horas que le echamos a cómo cobramos el proyecto, sin ser una cosa que nos vaya a enriquecer como empresa, que ahí no es como no está el dinero. No obstante, para mí el tema de los honorarios de diseño me parece un poco, o sea, no me gusta cómo está planteado en el mercado español porque no deja de ser una cuestión de caché más que de una cuestión técnica. Se valora como si fuéramos artistas, el artista más valorado puede cobrar unos honorarios estratosféricos cuando hace el mismo trabajo prácticamente, bueno, cada uno tiene su valor, pero prácticamente a nivel técnico puede ser lo mismo que empresas mucho más pequeñas que hacen proyectos igual de buenos, pero no son tan conocidos. Entonces, es algo que creo que desde la profesión deberíamos de por lo menos dar directrices o por lo menos reglarlo de alguna manera, que luego cada uno cobre lo que quiera. Obviamente no vamos a intervenir en el mercado en este momento, pero creo que sí que se debería haber una referencia, así un poco bueno, pues que para que los clientes sepan más o menos cuánto deberían pagar por él. No sé si se me escucha a mí ahora, no sé si se Sí, ahora sí. acaba.
Ahora sí. Vale, perdonad. Nada, siguiendo con la pregunta que habías planteado, es interesante lo de estandarizar de alguna forma esos honorarios de paisajista, porque bueno, en mi sector yo no estoy metida en lo que es un jardín privado y en sacar las partidas presupuestarias, lo que es un honorario por paisajismo, porque nosotros lo tenemos Perdona, mediante un Lucía. contrato de mando. Así que Igual, sí, Lucía, igual si apagas la cámara, se te oye mejor porque te entrecortas mucho. vale, Vamos a probar a ver. a ver, igual así, Sí, ahora se te oye muy bien. mejor. Sí. Vale, pues nada, perdonad. Al no trabajar con jardines privados, pues esos honorarios nosotros no los tenemos, pero estoy completamente de acuerdo en que cuesta muchísimo que entienda la gente la idea, porque al fin y al cabo, al no estar tan reconocido como la profesión de un arquitecto o un médico o un ingeniero, con estos nombres así tan brutos y tan en bruto, parece como que es una profesión, como un ciclo, como, no como pasa en Portugal, como comentaba Carlos, que tienen hasta una forma de llamarlo específico y nosotros seguimos diciendo paisajismo o somos paisajistas antes que arquitectos paisajistas, que es su propio nombre. Entonces, yo lo que se nota mucho, a pesar de que en mi sector ahora mismo se está reconociendo bastante, que es el sector público, tanto en las licitaciones como en proyectos públicos exigen paisajistas, hay que tener una solvencia técnica y en muchas ocasiones son paisajistas con antigüedades y experiencias en proyectos de X nivel. Pero a lo que voy es que muchas veces para esas administraciones públicas lo que cuesta mucho es conseguir el dinero para revalorizar lo que es un parque o conseguir dinero para un proyecto para revalorizar una zona. Entonces, transmitir la idea, nosotros somos buenos, porque para eso lo hemos estudiado, pero no tenemos ese reconocimiento, por tanto, esa idea cuesta muchísimo más transmitirla en todo momento. O sea, sabemos comunicar los valores, pero no se toman tan en serio como quizás los valores de un arquitecto en su sector, o sea, hablando de su tema. Y creo que eso es un poco lo que nos pasa, porque somos los verdes, entonces parecemos pues los hippies de un proyecto a veces, o sea, parecemos, no es que parezcamos, sino que no lo toman tan en serio. Muchas gracias. Nuño, si quieres, cuéntanos. Sí. Bueno, a mí me... bueno, Nuño, como habéis perdona, te voy a pedir también visto, que yo, apagues la ahora cámara después de haber escuchado... mientras hablas. sí, voy a ver si soy capaz, porque es que mi conexión es horrible. ¿Y dónde la apago? Ahí. Ya está, Ya Nuño, puedes lo he hablar. apagado yo. Ah, te la ha apagado Pat. Vale, ya me habéis apagado a alguien. Así que Bueno, pues se lo fenomenal. agradezco porque yo no suelo utilizar estos medios y me cuesta un poquillo. Bueno, está claro que siempre, o sea, repercutir los honorarios de paisajismo es difícil. Y está claro que yo voy a hablar desde mi punto de vista, o sea, desde mi situación, que no es la de otros ponentes. Lógicamente, si tú solo haces proyectos de paisajismo, lógicamente tienes que valorizar, de alguna manera tienes que, bueno, de alguna manera no, es la manera que tiene de subsistir, digamos, acotar los honorarios del proyecto. Yo, en mi caso, debido a que es difícil en mi sector, digamos, a mi público, a mi nicho de clientes o tal, es difícil justificar esos honorarios, aunque son completamente justos, esas horas que dedicas a diseñar, esos conocimientos adquiridos que tienes, cómo aplicas todo tu know-how, pues
es imprescindible cobrarlo, y mientras, si seguimos con la mentalidad de a ver cómo lo camuflo, pues seguimos metidos en el mismo problema. Si haces un proyecto de un jardín integral, creo que es obligatorio poner una partida de diseño y paisajismo, porque hay una partida de diseño y paisajismo. En tu jardín, aunque tú lo hagas todo, hay una parte que es el diseño y la aplicación de los conocimientos que has adquirido. Entonces, bueno, pues tendrá que ser así. También es verdad que, como habéis dicho, no está estipulado, no hay unos costes estipulados, no hay, y sobre todo que está relacionado, yo creo, a que, como en otras profesiones, no hay una obligación de que firme un técnico competente. Un proyecto de jardinería no tiene que llevar una firma de alguien que está en un colegio de paisajistas. Está claro que yo creo que esa es una diferencia sustancial con el resto de funciones que sí lo hacen, como los ingenieros o arquitectos o electricistas. Necesitas un electricista que te firme un proyecto de electricidad. Pues eso, desde luego, creo que sería el paso imprescindible para que se vaya tomando forma ese valor, y desde luego creo que ese valor lo valora el propio cliente. También los clientes saben qué piden y saben qué necesitan, y a lo mejor pues también desde la educación de los clientes llegamos a la valorización de los honorarios. Pero vamos, yo creo que hay que ser sinceros, directos y explicar y hacer una labor didáctica siempre cuando haces un jardín, en explicarle a una persona a qué te refieres cuando le cobras un dinero por el proyecto y por qué lo va a pagar y por qué está bien que lo pague frente a otras personas que no se lo van a cobrar o no se lo van a aplicar. O sea, creo lo importante es que esos honorarios es una aplicación de los conocimientos a tu trabajo, no es simplemente una partida más. Muchas gracias. Muy bien. Carlos, cuando Teresa, por quieras. favor. Teresa, quando puderes. Sou eu, certo? Muito bem. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Isto é um processo como em qualquer outra profissão. Quando uma pessoa começa, não tem muita experiência, obviamente os seus honorários não podem ser compatíveis com outro profissional que tem muita experiência e, portanto, isto é como em todas as profissões. Agora, chegando a um certo nível de experiência, o que é que nós sentimos? E por isso nós temos muito mais projetos privados que públicos, porque há uma discrepância muito grande entre o setor público e o privado em termos dos honorários. O setor público, portanto, estamos a falar do Estado, das câmaras, pagam muito mal. E normalmente isso acontece porque os projetos são sujeitos a concurso e, enfim, existem de todos os lados pressões para ser adjudicado ao valor mais baixo. E por isso os valores descem, são baixos no setor público. Aqui também há algumas nuances, mas enfim, não vou entrar por isso, não ficávamos aqui muito tempo. No entanto, é isso que nós sentimos. No privado, lá vem a experiência também, depende do que é que vai acontecendo. Nós estamos aqui numa posição que, como já temos, enfim, uma grande experiência e temos o privilégio de trabalhar em contexto internacional, nós conseguimos de alguma forma equiparar os nossos honorários no fundo aos profissionais desses países. De outra forma não seria justo para eles e de outra forma também nós não nos valorizaríamos o suficiente para poder estar numa posição de competição.
porque eu vou para os Estados Unidos, se eu levar um valor muito baixo, não me vão adjudicar nenhum trabalho porque suspeitam que de facto eu não tenha a consciência do trabalho que vou fazer. Pronto. A Suíça é igual, por exemplo. Portanto, nós, a Itália, nós tentamos neste momento, e eu volto a repetir isto porque isto foi um percurso e não foi sempre assim, e ao longo deste percurso tivemos alturas em que os honorários, para ficar com projetos, os honorários eram francamente baixos. Mas, como disse, isto também tem a ver com alguma experiência que se vai adquirindo, um posicionamento que se vai tendo no mercado nacional e internacional, que nos permite, de alguma forma, equiparar-nos a outros profissionais estrangeiros. E sentimos hoje, não é? E mais uma vez com a experiência que temos e com o portfólio que temos, porque na realidade isso dá-nos uma abertura completamente diferente do que há 20 anos atrás, não tínhamos essa possibilidade e, portanto, lutámos com algumas dificuldades fortes, em particular em 2008, quando tivemos a grande crise, que foi muito difícil, não é? Porque nós tínhamos projetos muito grandes de promotores muito grandes que foram os primeiros a ir abaixo e, portanto, tivemos que, aliás, devo dizer que os projetos privados, de jardins privados, nessa altura, salvaram-nos de fechar. Portanto, tudo é importante. Isto para dizer que realmente este é tudo importante. Não queria desviar muito do tema. Por isso, basicamente é isto. Eu acho que isto é um processo que, à medida que, eu julgo que os médicos também é assim, começam de uma maneira, depois, à medida que vão sendo mais conhecidos, vão tendo mais reconhecimento, vão subindo os honorários, os advogados igual, eu acho que isto é a mesma coisa. Neste momento, claro que nós achamos sempre que são baixos em relação ao que trabalhamos, porque nós trabalhamos mesmo muito. E sentimos que, por vezes, se fizermos as contas sérias, o valor dos honorários, se calhar, não é aquele que deveria ser para o trabalho que nós tivemos e a dedicação que tivemos e as viagens que fizemos, etc, etc. Mas não podemos, neste momento, achamos que atingimos aqui um certo patamar de experiência que nos dá a possibilidade de oferir uns honorários que são, de facto, mais de acordo com, ou mais corretos em relação ao que nós fazemos. E, portanto, isto tudo depende, não é? Os honorários dependem da dimensão do trabalho, dependem do. Quer dizer também que a internacionalização às vezes é pensada sempre que nós a trabalhamos fora, mas nós estamos a trabalhar muito também em Portugal para clientes estrangeiros. E esses clientes estrangeiros têm uma bitola mais alta. Eles próprios têm uma bitola mais alta. Portanto, facilitam este processo de subir os honorários que sejam mais condizentes com efetivamente o valor do nosso trabalho. Perdón, Teresa. Vitola es galibo en español, Né? para saber. Não Continúa, sei Teresa. não sei se perceberam o que eu disse, porque eu Eh, realmente não sei se falei ¿Hay depressa. alguna duda de lo que Teresa ha dicho o no? Mais ou menos. Entonces, pasamos a Catarina, por favor. Bem, nós com uma escala completamente diferente da Topiários, da Teresa, eu diria que, mais uma vez, depende dos projetos e, no nosso caso, como nós trabalhamos em projetos públicos relativamente pequenos, projetos urbanos ou recuperações ecológicas ou parques e eu penso que na nossa escala os projetos públicos são bem pagos. E são bem pagos ou não são bem pagos, não é verdade? Pagam o nosso trabalho. E depois, à medida, enfim, os projetos, de facto, há projetos particulares, sobretudo institucionais, de instituições particulares que também são, que também têm bons honorários, à medida que a escala do projeto vai diminuindo e os honorários
mesmo não diminuindo proporcionalmente, também diminuem, os projetos vão sendo menos atrativos em termos de valor, porque um projeto de um jardim particular dá muito trabalho. E com um jardim pequeno, o trabalho que dá não é depois escalado para uma coisa grande, ou seja, dá muito mais trabalho em proporção um jardim pequeno do que um parque grande. E os clientes também são diferentes. É diferente estar a trabalhar com um cliente particular que tem um jardim do que estar a trabalhar com uma Câmara Municipal. E, portanto, esses projetos para nós são menos atrativos em termos de honorários. Os projetos que nós gostamos realmente de fazer, em termos de honorários, em termos de clientes, em termos de valorização, são trabalhar com instituições particulares ou públicas, não é? Havia outra parte da pergunta, era o quê? Tinha aqui. Era como é que se Como é que se calculava? Como é que se calculava? A forma de calcular. Ui, depende, é assim, nós normalmente o que fazemos é tentamos atribuir um valor de obra, quanto é que será a obra daquele espaço, e depois damos uma percentagem para honorários relativamente ao valor total da obra. Eu acho que toda a gente faz assim, não é, Teresa? Só que eu acho é que a percentagem que cada gabinete dá é que pode variar, não é? É isso. E depende do projeto em si, e depende da dimensão, e depende, por vezes, há projetos privados pequenos, Que não dá para cuja, fazer isso, não é? Claro. não dá, mas cuja percentagem pode ser mesmo mais elevada exatamente Claro. por essa Sim, razão. sim, sim, sim. Pronto, e tem que ser. E eu devo-te dizer o seguinte, que é engraçado, porque nós tivemos vários casos de estrangeiros, nomeadamente, por exemplo, começou com franceses, mas não só, em que nos disseram, até a nós nos surpreenderam, que chegaram aqui e disseram, o projeto do jardim para nós é mais importante do que o projeto da casa. Uhum. E isso também se reflete nos honorários, percebem? Portanto, é um bocadinho. Eu não tenho. Nós temos projetos de grandes parques e aí não compensa efetivamente no setor público. É difícil, não é? Os honorários para nós, que somos um ateliê de uma dimensão já. Enfim, não é uma dimensão muito grande, mas para Portugal é uma dimensão que pesa. Portanto, para nós é difícil, fazemos porque gostamos muito, mas não compensam. Os projetos privados, nomeadamente no setor hoteleiro, são os melhores pagos, claramente, e também os institucionais, concordo contigo, Catarina. São, de facto, são bem pagos. E isto bem pagos é de percentagens. Nós podemos fazer, eu posso avançar com percentagens, não tenho qualquer problema em relação a isso, acho que é útil, para todos. Isto depende, mas, por exemplo, em projetos muito grandes, nós normalmente andamos nos 10% do valor da obra. Ou andamos até aos 18% se for um projeto muito pequenino, ou andamos até 8% se for um projeto muito grande. Pronto. E é aqui que nós andamos, normalmente. Oh, Teresa, desculpe lá, houve uma altura, eu não sei, eu já não é do meu tempo profissional, mas tenho ideia, quando estava na universidade, que havia uma tabela de referência, É uma tabela que está ultrapassada, não é? claro, E que nós não olhamos para ela sequer. mas havia, Uma não tabela havia? de Havia. Até 86. determinado É de valor de obra. 86. Havia. É de 86, nós não ligamos absolutamente nenhuma, porque está completamente desatualizada e, portanto, não, por isso simplesmente não Dizia olhamos. as percentagens relativamente ao valor de obra, não era? Certo, certo, mas hoje mesmo quando concorres a um concurso público para um projeto, não cumpres isso, Pois, percebes? claro que não, sim. Portanto, eu acho que isso havia, isso ajudou, e agora essa questão que colocaste é interessante, porque isso ajudou no início, não é? Porque havia uma tabela portanto, não podia ser abaixo, que era de acordo com a tabela, e isso ajudou-nos imenso a assegurar, não é, a importância dos honorários e os honorários de arquitetura paisagista. Pronto, a partir do momento em que é de 86, chega a uma certa altura, não tendo sido atualizado, temos que ser nós a dar esse passo Claro. e a atualizá-la, certo? Pronto. Quería só dizer duas coisas. Eu, como he empezado em 84, a tabela que havia era dos anos 70, ha sido buenísima la de 86. Después la tenemos
hasta hoy a quien se va usando aún, ¿eh? Es necesario saberlo. Pero aquí en Portugal existe el Código de la Contratación Pública desde 2008 y que establece que en los proyectos privados, sea ellos de arquitectura paisajista, de ingeniería, lo que sea, tiene tres niveles consoante la consulta a entidades. Hasta 5.000 euros, una consulta, a uno, a una oficina, a un despacho. Hasta 20.000 a tres y hasta 75.000 a cinco. Esto es lo máximo. Pero lo que pasa es que desde 2008 eso no se ha actualizado, estos montantes, estos techos, y la ley anterior, que no se llamaba así, que era equivalente a la contratación pública antes de 2008, lo valor de 75 eran 125.000 euros. Y hoy en día, todo, entre comillas, ¿eh? Todo se hace, los más complejos, hasta con 75.000 euros, con todas las especialidades. Lo que crea un vórtice negativo, aparte de la cláusula que Teresa ya ha referido, del menor precio, que es muy grave, y todo se hace por cualquier precio, y que estamos así involucrados en una subasta negativa. Y por eso hay despachos que se vuelven al privado y otros a otras áreas. Pero lo que pasa en este momento en la encomienda pública portuguesa, sean ayuntamientos o instituciones del Estado o ministerios, es esto. Muchas veces el más bajo precio, recálculos por referencia a tabelas que ya no existen y ha pasado 40 años, valores de consulta desde 2008, sabiendo todos nosotros toda la evolución económica desde ahí, que ha pasado 18 años muy complejos, y ahora estamos otra vez con estas guerras que van a afectar todo, basta ver la evolución del salario mínimo, sea en Portugal, sea en España, no están ser diferentes, la evolución de los años 80 hasta hoy. Estamos hablando de estructuras a veces, mismo Catarina tiene una estructura de dos personas, pero tiene que vivir, ¿no? Tiene hijos, tiene escuelas, tiene cenas, tiene casas. Tenemos que vivir nuestra profesión. Y aquí, viviendo aquí en Portugal, fundamentalmente las personas trabajan de proyecto, de diseño, de dibujo. Y las estructuras de construcción no son híbridas como España, son diferenciadas. Hay construcciones, contratistas de verde, hay viveros y hay conceptores. Esta es la dificultad acrecida. Pronto, perdona, perdona, Iñaki, estas paréntesis. No pasa nada. No sé si Falta Renata, hablar Renata. Por favor, claro, Renata. Bem, esta pergunta não é para nós, Pois. não é? Mas eu gostaria de reforçar, pela experiência que tenho, de reforçar o que a arquiteta Teresa Barão disse, em relação a uma valorização muito maior da parte de clientes estrangeiros, em contraste com os clientes nacionais, mas muito, muito maior mesmo. Era só isso. vale. Bueno, vamos, como no, un poquito mal de tiempo y si nos gusta terminar a la hora, nos quedan 15 minutos y dos preguntas que las voy a lanzar juntas y os voy a pedir a cada uno eso, que en 3 minutos nos deis vuestras conclusiones o vuestra última reflexión. Voy a decir lo que quedaba por preguntar, por si alguien quiere hablar de esos temas, y si no, cualquier conclusión, cualquier reflexión será bienvenida. El cambio climático, biodiversidad, salud, ciudades verdes. La pregunta era si los paisajistas, los arquitectos paisajistas, estamos ahí o hay otros profesionales ocupando ese espacio. Y finalmente,
creemos que el reto no es hacer solo buenos proyectos, sino ser capaz de existir como colectivo. Eso es verdad que ya lo hemos tratado, pero parece que es como nuestra mayor debilidad en este momento, que ni se nos conoce, ni se nos respeta, ni se nos quiere prácticamente. Entonces, ahí lo dejo. Muchas gracias a todos y os esperamos en el próximo webinar. Vale, he cancelado el vídeo otra vez para que vaya mejor. Y nada, yo simplemente para concluir también, pues, y responder a las últimas preguntas, yo creo que a gran escala estamos ahí. Cada vez nos van a necesitar más, lo saben que esos conocimientos son necesarios y que yo creo que cada vez más la gente se está dando cuenta, pero falta mucho trabajo. El sector público en este caso nos reconoce, a diferencias del sector privado, que puede ser, el sector privado, tu cliente puede ser una persona que no tenga unos estudios ni parecidos o tan técnicos como estos. En cambio, en el sector público sí que se está reconociendo, pero falta dinero, como siempre, para que todo se desenvuelva, todos los conocimientos los podamos dar en nuestra máxima expresión. Entonces, sin dinero al final no conseguimos explotar lo que es nuestra profesión. Entonces, creo que Catarina decía en un punto cuando se hablaba de honorarios que está pagado, pero no está bien pagado como debería ser. Entonces, al final no va a desaparecer lo que es la arquitectura del paisaje, pero hace falta mucho trabajo y seguir haciéndonos hueco en todo este mundo que bueno, es nuevo para las otras profesiones. Continúo con, bueno, un poco resumiendo y concluyendo. Bueno, primero la primera pregunta, como me toca a mí mucho, quería simplemente hacer un inciso que, porque yo estudié ciencias ambientales y luego estudié paisajismo. Me dediqué a temas de medio ambiente y sostenibilidad y luego el paisajismo. Y para mí, el paisajista, cuando el ambientólogo y profesiones similares se quedan en un apartado muy teórico. Y creo que el paisajista es el que realmente puede llevar todo este tema tan teórico a la vida de las personas, a la creación de entornos buenos y saludables y sostenibles en las ciudades. Y yo desde que empecé en paisajismo, a mí, vamos, me encantaba la idea de poder llevar a la práctica cosas que muchas veces lo tenía en un apartado como más teórico, incluso político, gestión, muy de oficina y me gustaba mucho poder llevarlo a la práctica. El tema de, bueno, pues del panorama, respondiendo a la pregunta de si es realmente algo externo o algo que tenemos nosotros que trabajar más en ello, yo personalmente creo que hemos tenido y tenemos muchísimas dificultades, somos muy pocos, es muy difícil hacerse oír cuando eres un, un sector tan pequeño en la sociedad, con poco reconocimiento y poco conocimiento de lo que es la profesión. Y yo valoro mucho lo que se ha ido haciendo hasta ahora, porque a pesar de las dificultades que hemos tenido, creo que las profesionales del paisajismo se han hecho oír bastante en todo lo largo de estos años, pero sí que hago una autocrítica a nivel de lo que tenemos que hacer y es que ahora mismo estamos en un momento dulce para la profesión, hay mucho trabajo y ahí empiezan a salir muchos graduados en paisajismo y veo que el apego o esa necesidad de luchar por la profesión que he visto en paisajistas más de la profesión más, con más experiencia no la tienen y no parece que quieran tenerla los nuevos paisajistas. Parece que lo tienen como más fácil y se han acomodado. Bueno, pues mi reflexión es que yo creo que vamos a mejor cada vez si te piensas en
hace 20 años le dices a alguien que eres paisajista, pues se imaginaría que te dedicas a pintar cuadros con líneas de horizonte y arbolitos. Y ahora cada vez la gente conoce y valora más la profesión. Bueno, es que no sé si la gente lo entiende como una profesión. Yo creo que ese es el caballo de batalla, es acotar o poner de manifiesto lo que significa ser paisajista, qué realiza y qué beneficios te puede aportar en tu proyecto, en tu obra, en tu lo que sea, el paisajismo. Y igual que digo que hace 20 años no éramos nada y ahora ya vamos poco a poco con el trabajo de todos y un poco abriéndote con los codos, empujando con los codos, nos vamos haciendo un hueco y va la gente conociéndote y poniendo cara a lo que es el paisajismo. Quiero esperar que dentro de otros 20 años pues la cosa esté todavía más mejor. Creo que no solo creo que es el futuro, no solo el camino, pero está claro que el camino hay que andarlo, hay que está muy bien estas situaciones que seamos un poco más corporativistas que hablar entre nosotros. Yo personalmente soy un tío raro en este sentido, no tengo mucho trato con otras personas de mi negocio, yo agacho la cabeza, me dedico a trabajar y eso, y aquí ahora mismo pongo el mea culpa en negro sobre blanco, porque es cierto que yo no estoy haciendo lo que me gustaría que se hiciese. Pero aún así creo que poco a poco vamos labrando un hueco, un nombre, y lo tendremos que seguir haciendo. Antes hace unos años, había 5, 6, 10, 15 paisajistas que se entendían que eran paisajistas a nivel nacional y ahora pues ya la cosa ha cambiado, es una profesión con la que te puedes labrar un futuro, ganarte la vida solo con esforzarte, que ya me parece reseñable. O sea, que si tú quieres trabajar de paisajista y te formas como paisajista, puedes vivir de ello, cosa que no estaba tan clara hace unos años. Y en el futuro, pues hombre, a mí me gustaría ver un futuro como el que veo que hay en Portugal, en el mundo del paisajismo, que no lo conocía. Me ha encantado escuchar a los ponentes, aunque mi comprensión ha sido no toda la que me hubiese gustado, la verdad, pero bueno, sí que veo que tienen un marco mucho más acotado y se tienen las cosas mucho más claras frente al paisajismo, cosa que me alegra un montón y me gustaría que eso lo extrapolásemos. Y bueno, lo que me gustaría era como que se caminase junto, que yo no sé por qué hay estas diferencias tan grandes entre España y Portugal, que, joder, es que somos mucho más parecidos de lo que pensamos. Pero bueno, esto se va un poco del tema quizá. Y esa es mi reflexión. Vamos a mejor y nos queda camino por delante que tenemos que trabajar. Teresa? Teresa? Obrigado. Ok, desculpem. Eu devia ter falado em inglês. Português e espanhol. Em relação à pergunta, que eu penso que há aqui duas perguntas, a alteração, o câmbio climático e a biodiversidade estão presentes, vamos lá ver, estão presentes na nossa vida desde sempre. Eu acho é que agora o resto das pessoas descobriram a importância desta área, não é? Porque nós, na nossa profissão e desde sempre, isto eram valores basilares. Agora temos, de facto, a vida mais facilitada porque todo o resto do mundo finalmente chegou aqui e a perceber a importância que isto tem. Em Portugal, há aqui
duas ou três coisas que são interessantes neste domínio, que é há selos de qualidade associados à sustentabilidade e à biodiversidade e a uma série dessas, portanto, todos esses valores ecológicos, à ecologia. Por exemplo, nos hotéis, na hospitality, todas as grandes cadeias de hotéis querem ter esses selos. E isso é muito importante na afirmação que nós temos, obviamente, na implantação destas medidas e fazê-las ao nível do projeto. Porque aqui, por exemplo, a arquitetura vai para as coisas básicas da arquitetura, mas muitas vezes para eles é ter um terraço verde ou uma parede verde, isso para eles é sustentabilidade suficiente. E não é isso a sustentabilidade. A sustentabilidade não é uma receita, a sustentabilidade é um objetivo, ela é diferente nos diferentes contextos, dá muito trabalho perceber, mas é hoje, em Portugal, é hoje completamente assumido a importância destes valores. E nós temos isso em todos os projetos, nós trabalhamos completamente nessa área, quer no público, quer no privado. Aliás, essa distância entre o que é, por exemplo, o luxo, turismo de luxo e público normal está cada vez mais curta, as pessoas dão importância às mesmas coisas, valorizam as mesmas coisas. E é curioso que às vezes, muitas vezes, andam à frente do poder político. A população está à frente dos políticos e, portanto, é ela que arrasta o político para isso. Isso também acontece no turismo. Eu vou contar só aqui uma história. Eu não sei se estão a perceber o que eu estou a dizer. Querem que intente falar desta maneira de portunhol? Não sei, Intenta. entendem o que en el turismo, por exemplo, numa cadena de luxo que é as Six Senses, ah, la, eh, toda la cuestión de tratamiento de agua, tratamiento de la basura, no sé si es basura que se dice. Basura. Todas estas questões, elas han sido, não sei como é que se diz, despolutadas, han Iniciar. sido puestas, iniciadas, pelos hóspedes, pelos clientes. Os clientes começaram a questionar o hotel sobre estes assuntos. E a cadena tuve que responder de acuerdo con las preguntas y eso ha dado origen a un conjunto de situaciones y de muy avanzadas que Six Senses ha llegado hoy, pero ha sido motivada por los clientes. Y hoy la población en general hace lo mismo con el poder político. Están un paso adelante del poder político, o que es interesante de perceber. Esta es mi experiencia, claro. Em relação à profissão em si, eu estou muito otimista. Acho que a arquitetura paisagista tem um papel muito importante no futuro, porque é uma profissão que abarca muitos universos e, portanto, cada vez mais vai ser preciso ler o todo em vez de só as várias partes. E eu acho que a arquitetura paisagista está preparada para fazer isso, quer em termos das componentes da ecologia, da biologia, da arquitetura, inclusive da história. Nós temos que ter um conhecimento muito lato. Reparem que já estou no português. Já estou a falar português, já desisti de falar espanhol, desculpem. Mas eu não sei se vocês estão a perceber o que eu estou a dizer totalmente ou não, pero
tengo una gran esperanza en el futuro de la arquitectura paisajista porque toca en todo, al contrario de la mayor parte de las profesiones. Entonces, ese nos da un gran poder. Sou eu? Acá- Ah, quer dizer alguma coisa, Teresa? Não, eu vou desligar, só que sou um bocado lenta. Relativamente à pergunta se o arquiteto paisagista deve ter um papel central neste trabalho que se faz de adaptação às alterações climáticas e de melhorar a qualidade de vida das pessoas e do ambiente nas cidades através da biodiversidade e dos ecossistemas, sem dúvida, não é? A resposta é sim. Se tem efetivamente, mais ou menos. De facto, como a Teresa disse, é assim, isto faz parte da nossa formação, não é? Nós trabalhamos para melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades, através dos componentes estéticos, ecológicos e culturais com os quais trabalhamos. E, portanto, a ecologia sempre fez parte da nossa formação e para nós é intrínseco, não é? Que quando trabalhamos, quando projetamos, é para contribuir para uma melhoria ecológica dos espaços que estamos a trabalhar, não só ecológica, mas também de identidade. Agora, há aqui eu acho que a arquitetura paisagista já teve mais e agora nos últimos anos tem vindo a perder e por isso é que também está a perder espaço na cidade e neste tema de adaptação às alterações climáticas, que é a investigação. A arquitetura paisagista tem vindo a deixar cair a investigação. E isto não é só em Portugal, eu não sei como é que é em Espanha, mas noutros países também se põe este debate e que, de facto, nós, como uma disciplina, uma profissão e uma disciplina que tem grande facilidade, uma visão holística e grande facilidade em trabalhar com outros especialistas de diversas áreas, nós temos que voltar a fazer investigação, e é a investigação através do projeto, não é uma coisa teórica. É nós, arquitetos paisagistas, como dizia o Álvaro, temos a capacidade de pôr em prática diversas teorias ligadas à ecologia. E, portanto, nós temos que voltar para a universidade também, nós profissionais, não é? E tem que haver esta ligação estreita. Temos que voltar para a universidade e voltar a fazer investigação para podermos integrar, para termos visibilidade. Não é que nós não tenhamos esse conhecimento, mas para que as outras disciplinas nos deem esse reconhecimento, percebam que nós trabalhamos com estes temas, não desenhamos só espaço, não é? E pronto, e é isso. Catarina, muito obrigado. Se antes de passar à Renata, eu só queria dizer uma coisa. Concordo inteiramente com a questão da investigação, é crítica, é comunicação e é difusão. São estes 4 canais que faltam, não é só a investigação, mas é a produção dela, é a sua difusão, é a sua comunicação e haver crítica também, que não há crítica. E essa questão são questões até de maturidade da profissão e do mercado. Penso que virão. Renata, por favor, queres terminar? Muito obrigado. Sim, e talvez demorar aqui 2 minutos para poder falar o que trazia de início. Aqui em relação à pergunta se o arquiteto paisagista tem um papel fundamental na questão das alterações climáticas, nós, Sigmeto, acreditamos que sim, 100%. Esta nova, que é aquilo que chamamos desta consciência verde, não é? Faz com que, na nossa parte, as autóctones tenham deixado de ser uma opção de nicho para se tornarem uma necessidade, não é? O mercado está a acordar para isso. E aqui a questão maior que eu trazia hoje é se realmente estamos preparados para isso. Nós, como viveiros, e vocês como arquitetos paisagistas. Sempre na minha visão de produtora de plantas autóctones, não é? E passa um bocado pelos desafios que nós aqui temos em produzir as plantas, e mais uma vez volto a falar nisto porque é mesmo muito importante, também para nós sentimos que há uma desvalorização do nosso trabalho em relação aos viveiros ornamentais, não é?
e por isso queria deixar explícito qual é a grande dificuldade, o quão difícil é para nós produzirmos plantas autóctones, que vai desde a recolha da semente, e nós estamos completamente dependentes das populações silvestres, não é? Eu não tenho plantas-mãe no viveiro onde possa fazer a recolha do material vegetal, portanto eu estou completamente dependente do que aconteceu na natureza nesse ano, não é? Se há ou não uma boa frutificação, o que nem sempre acontece, e trabalho com janelas de recolha de semente curtíssimas, portanto, se perder o momento certo, posso condicionar a produção de um ano inteiro, não é? Para além disso, depois de recolhidas, as sementes têm de ser processadas e armazenadas, e por isso é que há um apelar da nossa parte para que nós façamos parte do pré-projeto, porque há um timing muito rígido de cada espécie, não é? Mesmo a própria germinação de cada espécie vai depender se houve ou não calor na altura certa, se houve ou não frio na altura certa, se estamos a semear na altura certa. Portanto, é preciso uma gestão muito, muito grande e muito minuciosa e timings muito grandes para cumprir, não é? Muito certinhos, coisas muito certinhas, porque aquilo que a gente tenta fazer aqui é um bocado trazer um bocado da natureza aqui para dentro, não é? Eu bem que posso semear em dezembro, mas metade das plantas que eu produzo não germinam, não é? Portanto, o papel do arquiteto paisagista, no nosso caso, que faz a ponte aqui entre o cliente final, é estar consciente disto e apelar e no meu caso, apelar a uma educação do cliente para com estas dificuldades. Aquilo que nós temos, o que nos acontece em relação ao projeto, e em Portugal não é novidade para ninguém, não é? Não há uma obra em Portugal que comece no tempo previsto, não há uma, né? Os atrasos são imensos, e aquilo que nós sentimos é que não há um conhecimento do que implica esses atrasos para o viveiro. O problema para nós do lado do viveiro é que a planta nunca sabe que a obra atrasou. Portanto, eu continuo a ter plantas a crescer e continuo a ter plantas que depois perdem qualidade, que ultrapassam calibres que sejam pretendidos e acabamos sempre por ficar com plantas ou que não consigo entregar ou de fraca qualidade. Porque isto é mesmo um problema muito geral em Portugal. Não sei como é que é em Espanha, mas em Portugal é terrível. E depois, o que é que acontece normalmente? A obra atrasou 3 meses, 6 meses e de repente a obra arranca e pedem-me do dia para a noite plantas que já deviam ter sido entregues. Portanto, eu não digo isto para me queixar, espero que fique explícito. O que eu trazia aqui hoje é um apelo a uma parceria muito grande da parte dos viveiros para com os arquitetos paisagistas, porque o mercado das plantas autóctones está a crescer. E, portanto, o que proponho aqui é que envolvam o viveiro o mais cedo possível, não na fase da obra, mas na fase do anteprojeto, antes de fecharem as espécies, que falem com os viveiros, não é? Porque é muito difícil eu projetar produções para stock, é muito, muito difícil fazer essas projeções. Portanto, é necessário que o arquiteto saiba, procure saber o que é que vai estar disponível ou não esse ano, da nossa parte, não é?
E uma coisa muito importante, que é existir uma lista de espécies alternativas nos cadernos de encargos, não como segunda opção de menor valor, mas como opções equivalentes com características semelhantes. Se houver um problema na produção de uma determinada espécie, porque pode existir, há muitas coisas quando trabalhamos com sementes silvestres que nós não controlamos, haver já à partida uma segunda lista do que pode ser substituído para não obrigar a revisão de um projeto de raiz, não é? A terceira, e esta é importante também para nós, produtores de plantas autóctones, é especificarem a proveniência genética das plantas, porque, por exemplo, em Espanha, cada vez mais existem produtores de plantas autóctones, mas quem produz em Espanha uma pistácia lentiscos e depois quem a usa em Portugal como uma planta autóctone está errada, não é? Está errada porque geneticamente não é a mesma coisa. Portanto, há também apelar para essa valorização. E quando se define prazos de entrega, falarmos em janelas amplas e não uma coisa muito fixa. Portanto, isto para dizer que trabalhar com ciclos biológicos, com incerteza climática, cada vez há mais. Por exemplo, eu trabalho aqui há 5 anos e não tenho uma primavera igual à outra, à anterior, não é fácil. Portanto, cada planta autóctone que vocês que entra num projeto, para nós é sempre uma vitória. E o papel de vocês, arquitetos paisagistas, é absolutamente central nisto. Portanto, como são vocês que fazem as escolhas, são vocês que convencem os clientes, são vocês que definem a maior parte das vezes o que entra nos cadernos de encargo. Portanto, mais do que clientes, os viveiros, e eu falo sempre no viveiro Sigmeto, olhamos para o arquiteto paisagista como um parceiro. E é isso. Muito obrigado, Era isso Renato. que queria dizer. Iñaki, muito obrigado. Figo, pode ser. Muchas gracias. Bueno, veo que hay una pregunta, ¿no? Guillermo, no sé, vamos un poquito mal de tiempo, pero si haces la pregunta rápido, intentamos contestarla. Ora bem, muito boa tarde. E não é propriamente uma pergunta, eu não sei se isto contemplava ou não a intervenção dos participantes, mas no fundo o que eu queria dizer aqui a propósito do reconhecimento da profissão é que de facto os arquitetos paisagistas precisam sim de estar dentro dos organismos que têm portanto, um poder decisório naquilo que são as regulamentações das diferentes áreas que estão contempladas na profissão. E, portanto, temos que ocupar lugar, acima de tudo, para que depois todas as pessoas que exercem profissão e têm os seus gabinetes possam, de facto, ter esse reconhecimento. Portanto, e isso, de facto, em Portugal não existe. Lá fora, em determinadas áreas, eu sei que não existe. Lá fora, entenda-se, em Espanha, eu tive a oportunidade de trabalhar em quase todas as regiões do norte de Espanha e, portanto, num âmbito um bocadinho diferente, em atividades de silvicultura por baixo das infraestruturas de energia. Em Portugal, só para deixar aqui o mote, a Rede Elétrica Nacional teve um processo de técnico de intervenção debaixo das linhas que envolveu equipas de engenheiros florestais e não de arquitetos paisagistas. Eu acho que eles teriam um papel muito importante, nomeadamente, e são corredores e hectares larguíssimos, em que se está a proceder à reconversão das espécies de crescimento rápido e sem qualquer tipo, enfim, visível, de empenho visível dos arquitetos paisagistas. Eu sou engenheiro geógrafo de formação académica na base, convertido e quero, por opção, a tirar agora uma mestrado em arquitetura paisagista e, portanto, estou-me a deparar com 49 anos de idade e com 22 anos de profissão, a trabalhar sempre muito com engenheiros florestais, geógrafos e projetistas. Portanto, só queria deixar esta. Sei que a APAP em Portugal está empenhadíssima neste papel.
mas deixar aqui aos colegas espanhóis esta reflexão. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, muchas gracias. Pues nada, como nos hemos ido ya bastante, agradeceros a todos que hayáis participado, que nos hayáis escuchado y que estéis atentos también a nuestras redes sociales, a Sustland, para que veáis cómo avanza el proyecto y estéis al día de los nuevos webinars y reuniones. Así que, si nadie dice nada más, gracias Carlos por hacer la traducción simultánea y nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias Adiós. a todos. Hasta 31. Gracias a todos. Obrigada. Abraço. Obrigado. Gracias. Muito obrigado, colegas. Adeus, obrigada. Un placer. Obrigadíssima. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Tarde. Obrigada, boa tarde.